E aí, pessoal, voltando para falar, depois do jogo, das suas repercussões, das negativas, das informações, porque eu costumo dizer que, antes do jogo, todo o pensamento se dá para o jogo. O Grêmio foi mal, o Grêmio empatou 1-1 com o Fortaleza, jogando muito pouco na arena mais uma vez. Mas depois do jogo, todas as repercussões, tudo que se falava antes, de especulações, de notícias e naturalmente do que aconteceu no jogo, isso floresce e acaba sendo motivo, sim, do que discutir. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. O que aconteceu depois do jogo? Porque teve, inclusive, Cavani se despedindo. E nós vamos também especular sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Estamos chegando à casa dos 73 mil inscritos no canal. Muito obrigado, gente, pelo apoio, pela força. Participamos há pouco de uma live muito legal também e nós vamos agora fazer a repercussão deste empate do Grêmio, começando exatamente com o vestiário. Mais uma vez, o Grêmio não viu o que aconteceu no jogo. Essa é a verdade. Porque quando se tem discursos como o do técnico Renato e principalmente do vice-presidente de futebol Paulo Luz na mesma linha, não entendendo que o Grêmio mais uma vez enfrentou dificuldades, não entendendo que o Grêmio cometeu erros grosseiros na estrutura. Quando a gente fala em estrutura, e eu não estou falando aqui do jogo, muitas vezes no jogo se erra tecnicamente, está tudo certo. Agora o Michael não pode sair e sentir lesão aos 15 do primeiro tempo, eu já falei sobre isso no pós-jogo. O Grêmio não viu isso um problema. O Grêmio não pode botar Ferreira com 46 minutos do segundo tempo. Ferreira que sexta-feira não fazia parte do grupo. Eu falei isso depois. O Grêmio sequer notou, sequer foi objeto de conversa. O Grêmio não analisou isso. E aí a gente avança para a repercussão do jogo, porque muitos dirigentes ficaram sim indignados com isso. E o vestiário do Grêmio parece um apêndice fora do processo, sobretudo de crítica que os dirigentes estão fazendo ao trabalho que está sendo realizado. O Grêmio parece ter duas estruturas muito diferentes. Existe uma estrutura do futebol que não vê problema em nada, uma bolha, e uma estrutura que está claramente incomodada com este ambiente. O presidente Romildo, naquela coletiva, já havia relatado isso. E hoje, mais uma vez, em razão das informações, voltou à tona e de maneira forte. O Grêmio começa a criticar o próprio Grêmio. O Grêmio parece ser dois clubes em um. E isso a gente sabe onde termina. Então, ou o presidente Romildo entende a crítica e respeita a crítica, e mais do que isso, começa a tocar na ferida. Ele foi a Salvador, foi a Goiânia e estava junto com o grupo e, de certa forma, acalmou aquele ambiente. Agora, mais uma viagem para também analisar isso. Mas, quando se tem isso de forma reiterada, lembrando, o Grêmio tem 2 vitórias no Brasileiro, o Grêmio em Porto Alegre jogou 4 jogos e fez 1 vitória. Está jogando muito menos do que esse grupo pode jogar. E isso tem que criticar sim. Sim, falei isso em outro conteúdo. Repercussão do jogo, muito ruim para esses dirigentes e o técnico Renato e o vice-presidente Paulo Luz, tudo certo. Então, vamos seguir andando, tentando entender, tentando refazer. Vamos às questões de informação também do Paulo Luz falando das contratações. O Grêmio segue olhando o mercado, segue fazendo isso, sem confirmações, sem possibilidades. Com relação a uma especulação que correu solta durante a semana, que é a especulação envolvendo o Cavani e a volta dele, ele que está se despedindo, que hoje fez um post, inclusive, se despedindo de Paris. E aí a especulação ganha mais força ainda. O Fenerbahçe, muita informação lá na Turquia falando de uma possibilidade do Cavani jogar lá. A torcida do Grêmio ansiosa com a situação, porque essa postagem do Cavani reverbera, coloca no mercado ainda mais força para essa situação, e a gente não tem. O vice-presidente de futebol falou sobre isso e disse que o dia 15, aniversário do Grêmio, a famosa live que vai passar ao vivo por canais fechados, não terá nada de novo, não terá nada relacionado a Cavani. Ou seja, expectativa do torcedor, esqueçam disso, foi oficialmente dito pelo vice-presidente, não existe nenhuma possibilidade,
nenhum tipo de anúncio nesta coletiva. E isso é importante que a gente faça esse esclarecimento. A especulação é grande, seguirá grande. Por quê? Porque há 3 semanas o Grêmio anunciou que contrataria a qualquer momento um 9. Até agora não veio nada. Vem a especulação do Cavani, que é gigantesca, que está ganhando mercado, mas contratação, nada. O Grêmio segue sem solução para o ataque, o Grêmio segue com dificuldade de fazer gols, o Grêmio segue empatando contra times comuns, porque falta condição do meio para frente. Desde que o Grêmio perdeu o Everton, o Grêmio não criou essa solução. E isso é perigoso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.